Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Hoje temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o problema de hoje é para gente grande. E a boa notícia é que nós vamos fazer o possível para facilitar esse problema para vocês. Se gostarem, deixem um like, comentários, sugestões, recomendem este canal para os amigos e se inscrevam, também não se esquecendo de acionar o sininho para que vocês possam receber as notificações das novas resoluções. Sem mais demora, vamos ao enunciado de hoje. A figura A mostra duas partículas carregadas mantidas fixas sobre o eixo X a uma distância L uma da outra. A razão Q1 sobre Q2 entre os valores absolutos das cargas das duas partículas é 4. A figura B mostra a componente X, E.x, do campo elétrico no eixo X, à direita da partícula 2, em função de X. Item A. Para que valor de X maior que zero, o valor de E.x é máximo? Item B. Se a carga da partícula 2 é menos Q2 igual menos 3E, qual é o valor deste campo máximo? Neste problema, temos duas cargas. Esta carga positiva e esta carga negativa. As duas cargas encontram-se sobre o eixo X. O que acontece é o seguinte: estas duas cargas produzem um campo elétrico e este campo elétrico pode ser calculado para qualquer ponto do plano cartesiano. Isso significa que essas duas cargas produzem um campo elétrico neste ponto, estas duas cargas produzem um outro campo elétrico neste ponto, e assim por diante. Não seria diferente para os pontos sobre o eixo X. Estas duas cargas produzem em cada ponto do eixo X um campo elétrico, ou seja, um vetor de campo elétrico. Esta aqui é a figura A. Esta é a figura B. Antes de falarmos sobre a figura B, é interessante notarmos o seguinte: o enunciado nos diz que a razão Q1 sobre Q2 é igual a 4. Isto significa que a carga Q1 é 4 vezes maior do que a carga Q2. Ora, este Q2 está dividindo, eu posso passá-lo para lá multiplicando. Logo, Q1 é igual a 4 vezes Q2. Vamos analisar agora a figura B. Na figura B, temos o eixo das ordenadas, e este eixo das ordenadas expressa o vetor campo elétrico total em cada ponto do eixo X. O que nos interessa, de fato, é este gráfico aqui. Vejamos. Quando X vale 20 centímetros, o vetor de campo elétrico total vale 0. Vamos continuar a análise, tendo como referência este gráfico aqui e este ponto. O gráfico à esquerda do ponto nos indica que temos vetores negativos. O gráfico à direita do ponto nos indica que temos vetores positivos. O que isso significa? Ora, este valor 20 é algum ponto sobre o eixo X. Vamos desenhá-lo aqui. Este ponto representa a coordenada 20 centímetros sobre X. Quando estamos à esquerda deste ponto, temos vetores negativos. Isto necessariamente significa dizer que, por exemplo, neste ponto aqui, 15 centímetros, teremos um vetor que vai da direita para a esquerda.
Se estamos à direita deste ponto, por exemplo, aqui, este ponto aqui, digamos que seja 25 centímetros. Necessariamente, teremos um vetor da esquerda para a direita. Vamos ser mais detalhistas ainda. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui seja o ponto 20 centímetros. Antes deste ponto, acontece o seguinte. O campo elétrico total produzido por estas duas cargas aponta da direita para a esquerda. Conforme eu vou andando no eixo X, no entanto, sem alcançar o ponto 20 centímetros, mas vou andando sobre o eixo X. Conforme eu vou andando sobre o eixo X, este comprimento aqui vai diminuindo. Quando eu chego no ponto X igual a 20 centímetros, ele diminuiu de tal forma que se anulou. Certo? Agora é o seguinte, a partir deste ponto, ou seja, à direita deste ponto, eu tenho um vetor total de campo elétrico devido à existência dessas duas cargas que vai da esquerda para a direita. E conforme eu prossigo no eixo X a partir do ponto 20, este vetor aqui vai aumentando até alcançar um valor máximo, até alcançar um comprimento máximo. O problema deseja que nós sejamos capazes de determinar o exato ponto sobre o eixo X, onde o comprimento deste vetor é máximo. E é isso que vamos tentar descobrir agora. Vamos tentar construir uma equação que nos ajude a resolver o problema. Eu peguei um ponto sobre o eixo X, qualquer ponto, e coloquei ele aqui. A ressalva é a seguinte, o ponto está à direita desta carga aqui. Ora, esta carga aqui, esta carga positiva, produz neste ponto um campo elétrico de afastamento. Este campo elétrico de afastamento nós vamos chamar de E+. Esta carga negativa produz neste ponto um campo elétrico de aproximação em relação à carga geradora de campo elétrico que estamos avaliando. Este campo elétrico nós chamaremos de E-. Logo, o campo elétrico total sobre o eixo X é igual à somatória deste vetor com este vetor. Portanto, o vetor E+, nós somaremos com o vetor E-. Vamos reescrever esta equação de uma forma mais conveniente. O vetor total de campo elétrico no eixo X é igual. Como é que eu posso reescrever este símbolo aqui de uma forma trabalhável? Ora, eu preciso indicar o comprimento deste vetor e sua respectiva direção. O comprimento deste vetor é a constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico. A carga que gera este campo elétrico aqui é esta carga. O módulo desta carga, Q1, vale 4 vezes Q2. Portanto, temos a constante eletrostática vezes 4 vezes Q2. Isso tudo sobre a distância ao quadrado. Que distância? Ora, a distância da carga até o ponto que nós escolhemos. Vamos fazer o seguinte. A distância deste ponto até o ponto escolhido vale L mais X. Portanto, aqui no denominador teremos L mais X e tudo isso daqui ao quadrado para respeitar a equação que define o módulo do campo elétrico.
Então temos aqui o comprimento deste vetor. Vamos indicar aqui a sua direção. A sua direção está de acordo com o sentido positivo do eixo x. Então vamos associar um vetor unitário positivo para direcionar o vetor. Então teremos aqui I circunflexo positivo. Este I circunflexo está definindo que a direção deste vetor é da esquerda para a direita, mais este símbolo aqui. Como é que vamos representar este símbolo de uma forma trabalhável? Ora, precisamos do comprimento deste vetor e da indicação de sua direção. O comprimento deste vetor é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico. Este campo elétrico é gerado por esta carga aqui, e esta carga vale em módulo Q2. Portanto, constante eletrostática vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Que distância? A distância desta carga até o ponto que nós escolhemos, que vale x. Portanto, aqui temos x ao quadrado. Este quadrado é para respeitar a equação que define o módulo do campo elétrico. E vamos multiplicar pela indicação da direção. Ora, este vetor aqui vem da direita para a esquerda, sobre o eixo x. Sobre o eixo x, nós associamos o vetor unitário I circunflexo. Como ele vem da direita para a esquerda, é um vetor unitário negativo. Portanto, vamos multiplicar este módulo aqui por menos I circunflexo. E podemos fazer o seguinte. Aqui temos mais, aqui temos menos. Mais com menos dá menos. Portanto, eu posso riscar esse sinal, colocar menos aqui e tirar esse sinal daqui. Portanto, temos essa equação aqui. Eu já adianto o seguinte. Para podermos determinar o valor de x, no qual o campo elétrico é máximo, precisaremos conhecer o valor de L. Portanto, em primeiro lugar, esta equação será importante para que sejamos capazes de determinar este valor de L. É possível, de alguma forma, relacionarmos esta equação com a figura B? Vejamos. Quando x vale 20 centímetros, o campo elétrico total no eixo x vale 0. Primeira coisa, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Para passar de centímetros para metros, basta pegar este valor aqui e dividir por 100. Então chegamos a 0,2 metros. Frisando, quando este valor de x vale 0,2 metros, este vetor aqui é nulo. Se é nulo, este vetor vale 0. Eu vou multiplicá-lo por I circunflexo, porque este vetor unitário está associado ao eixo x. Então, este vetor nulo é igual a K vezes 4 vezes Q2 sobre L mais 0,2, esse denominador ao quadrado, vezes I circunflexo, menos K vezes Q2 sobre x ao quadrado. Portanto, 0,2 ao quadrado, vezes I circunflexo. Vamos reescrever esta equação. Ora, aqui temos alguma coisa negativa. Eu posso passar para o outro lado com o sinal trocado. Isso aqui é 0. Então 0 desaparece. Eu terei K vezes Q2 sobre 0,2 ao quadrado vezes I. Então, isso negativo foi para o outro lado positivo. Isso é igual a K
vezes 4 vezes Q2 sobre L mais 0,2, esse denominador ao quadrado, vezes I. Ora, aqui percebemos algumas coisas. Podemos cancelar este K com este K. Aqui ele está multiplicando, eu poderia passar para o outro lado dividindo. Então, este K eu cancelo com este K. Este Q2 eu cancelo com este Q2. Este I, ou seja, este vetor unitário, eu cancelo com este vetor unitário. Eu vou apagar a lousa e reescrever esta equação com os valores alcançados. Aqui na lousa temos a equação reescrita. O que nós podemos fazer é passar este valor aqui que está dividindo para cá multiplicando. Teremos então L mais 0,2 ao quadrado sobre 0,2 ao quadrado igual 4. Aqui podemos fazer o seguinte: a raiz quadrada do lado esquerdo é igual à raiz quadrada do lado direito. Então vamos fazer isso. A raiz quadrada do lado esquerdo é igual à raiz quadrada do lado direito. Este expoente e este expoente se cancelam com o índice. Este 4, ou melhor, raiz de 4, se tornará 2. Portanto, teremos L mais 0,2 sobre 0,2 igual 2. Isso implica que este 0,2 está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Teremos então L mais 0,2 igual 0,2 vezes 2 é igual a 0,4. L é igual a 0,4. Este valor que está somando vai para o outro lado subtraindo, menos 0,2. Portanto, L é igual a 0,4 menos 0,2, 0,2 metros. A equação que nós utilizamos para determinar o valor de L foi reescrita na lousa e a diferença aqui é a seguinte: no lugar de L, eu coloquei o valor que nós encontramos e estou explicando o vetor total no eixo x em termos de x. Para facilitar, o que eu encontrar em comum aqui e aqui, eu vou colocar em evidência. Teremos então o campo elétrico total sobre o eixo x em termos de x é igual. Aqui eu tenho K, Q2 e o vetor unitário I. Essas três partes são repetidas aqui. Tenho K, Q2 e o vetor unitário I. Então eu colocarei em evidência K vezes Q2 vezes I. Ora, isso tudo aqui dividido por isso, vai me sobrar o quê? 4 sobre 0,2 x, isso aqui tudo ao quadrado. Vejamos, só para confirmarmos, temos K vezes 4 vezes Q2, isso aqui tudo sobre 0,2 x e esse denominador ao quadrado. Isso tudo vezes I.
Então vamos pegar isso e dividir por isso. Isso aqui tudo dividido por isso aqui. K vezes Q2 vezes I. Aqui embaixo temos uma fração cujo denominador vale 1, que é igual a esse de cima vezes o inverso do que está embaixo. Logo, se multiplicarmos isso pelo inverso do que está embaixo, então eu terei isso aqui invertido multiplicando isso. Eu cortarei K, Q2, I com K, Q2, I. Me sobrando então 4 sobre este valor aqui. Então isso aqui está perfeito. Agora vamos fazer isso daqui dividido por isso. Mais com menos dá menos. Isso dividido por isso vai me sobrar 1 sobre x ao quadrado. Vocês podem fazer o que nós fizemos aqui para esta parte. Isso dividido por isso, vocês verificarão que vai restar isso aqui. Então, por enquanto, está certo. Vamos reescrever esta equação de uma forma mais estratégica. Vai ficar assim. O campo elétrico total no eixo x em termos de x é igual a K vezes Q2 vezes o vetor unitário vezes. Eu quero fazer o seguinte, eu quero passar este denominador para o numerador. O que é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, 4 que já está no numerador permanece e vou multiplicar por este valor aqui. Só que eu vou trocar o sinal deste expoente para poder efetuar. Então vai ficar 4 vezes 0,2 x, tudo isso aqui elevado a menos 2. Menos, vou fazer a mesma coisa aqui. Este denominador vou passar para o numerador. Como? Vou passar o x para cima e o sinal do expoente eu vou trocar. Então eu terei x elevado a menos 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a lousa e reescrever esta equação aqui que nós alcançamos. Pessoal, aqui na lousa nós temos uma função que descreve o campo elétrico total no eixo x em termos de x. Galera, é o seguinte, eu gostaria que vocês aceitassem provisoriamente que esta função descreve este gráfico aqui. Pode não ser esse gráfico, mas aceitem por enquanto que seja. Vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. O que significa a derivada desta função neste ponto aqui, por exemplo? Significa o seguinte, eu vou desenhar uma reta tangente a este gráfico neste ponto. Seria algo como essa reta aqui. Eu vou traçar aqui um eixo paralelo ao eixo x. Ora, com esta reta aqui descreve um ângulo. E nós podemos chamar este ângulo de ângulo θ. Este ângulo θ possui uma tangente. A tangente de θ é equivalente à derivada desta função neste ponto. Portanto, a tangente de θ é a derivada desta função neste ponto. A tangente de θ, portanto, a tangente deste ângulo é maior do que zero, vale zero. Bem, vejamos. Se eu quiser, eu posso construir aqui um triângulo retângulo. A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Este valor sendo positivo e este valor sendo positivo,
Mais com mais dá mais. Portanto, a divisão aqui é maior do que zero. Logo, a derivada desta função neste ponto é maior do que zero. Outra pergunta. Existe algum ponto sobre este gráfico no qual a derivada é nula? Ou seja, no qual a tangente de θ seja nula? Ora, neste ponto aqui, portanto, no ponto de máximo da função, a tangente de θ vale zero. Vejamos, eu vou traçar uma reta tangente ao gráfico neste ponto. Seria algo parecido com isso aqui. Aqui eu tenho um ângulo zero. Se esse ângulo zero corresponde a θ, neste caso, a tangente de θ é nula. A tangente de θ vale zero. Ou seja, a derivada da função neste ponto vale zero. Galera, qual o sentido de toda essa explicação? É o seguinte. Quando a derivada desta função vale zero, isto necessariamente significa dizer que podemos inferir um x para o qual o campo elétrico total no eixo x é máximo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos derivar esta função. Portanto, nós obteremos uma nova função que descreve a derivada ponto a ponto desta função aqui. E esta nova função obtida, nós vamos igualar a zero. Quando nós igualarmos esta nova função a zero, teremos condições de inferir o valor de x que satisfaz o item A do problema. A derivada dessa função é igual. Isso aqui é uma constante. Permanecerá sendo constante. K vezes Q2 vezes o vetor unitário. Como é que vamos derivar isso aqui? Aqui temos uma constante. Permanecerá sendo constante. Vezes. Essa parte aqui, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Vamos derivar o que está fora e depois vamos derivar o que está dentro. Logo, vamos tombar esse menos 2. Então teremos menos 2 vezes 0,2 mais x elevado a menos 2 menos 1 menos 3 vezes a derivada do que está dentro. Derivada da constante 0, derivada de mais x igual a 1 positivo. Nem precisamos colocar aqui, porque isso vezes 1 positivo é igual a isso aqui. Menos, qual que é a derivada disso daqui? Vamos tombar o menos 2 e multiplicar por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Portanto, aqui temos a função derivada desta função aqui. Vamos reescrever esta função de uma forma mais conveniente. Teremos K vezes Q2 vezes o vetor unitário vezes mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0,2 mais x, isso aqui elevado a menos 3. Menos com menos dá mais, portanto teremos mais 2 vezes x elevado a menos 3. O que nós vamos fazer agora é igualar esta função a zero. Portanto, esse lado esquerdo se tornará zero. 0 vezes o vetor unitário i, igual K vezes Q2 vezes o vetor unitário i vezes menos 8 vezes 0,2 mais x elevado a menos 3 mais 2 vezes x elevado a menos 3.
Aqui eu tenho um vetor unitário e desse lado aqui também tenho o mesmo vetor unitário. Eu posso passar esse vetor unitário para cá dividindo, porque ele está multiplicando aqui. Logo, este vetor unitário eu corto com este vetor unitário. K vezes Q2. Isso aqui é um produto, está multiplicando. Eu posso passar para cá dividindo. 0 dividido por este valor continua sendo 0. Portanto, 0 é igual a menos 8 vezes 0,2 mais x elevado a menos 3 mais 2x elevado a menos 3. Este valor aqui está negativo. Posso passar para o outro lado, positivo. 8 vezes 0,2 mais x elevado a menos 3 é igual a 2 vezes x elevado a menos 3. Eu vou apagar a lousa, reescrever isso aqui e continuar o cálculo. A raiz cúbica deste lado é igual à raiz cúbica deste lado. A raiz cúbica deste lado aqui é igual a 2 vezes 0,2 mais x elevado a menos 1. A raiz cúbica deste lado aqui é igual a raiz cúbica de 2 vezes x elevado a menos 1. Vamos reescrever. Então teremos 2 vezes. Como é que eu posso reescrever este valor aqui? Ora, 1 sobre 0,2 mais x elevado a um positivo, que eu nem preciso colocar aqui, que é igual a raiz cúbica de 2 vezes. Como é que eu reescrevo isso aqui? 1 sobre x. Vamos reescrever isso aqui. Teremos 2 vezes 1, 2. 2 sobre 0,2 mais x igual raiz cúbica de 2 vezes 1, raiz cúbica de 2. Isso tudo sobre x. Vamos fazer o seguinte agora. Esse x que está dividindo passa para cá multiplicando. Teremos então 2x igual, esse que está dividindo passa multiplicando. Raiz cúbica de 2 vezes 0,2 mais x. Isso aqui implica que 2x é igual. Vamos aplicar a distributiva aqui. Teremos raiz cúbica de 2 vezes 0,2 mais com mais dá mais. Raiz cúbica de 2 vezes x. Raiz cúbica de 2 vezes x. Mais uma vez vou apagar a lousa e reescrever este valor aqui. Continuando dessa equação, teremos 2x é igual a raiz cúbica de 2 vezes 0,2 eu já fiz. E é aproximadamente 0,252. Então 2x é aproximadamente igual a 0,252 mais raiz cúbica de 2x. Este valor aqui, que possui a incógnita, vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Teremos então 2x menos raiz cúbica de 2x aproximadamente igual a 0,252. 2 menos raiz cúbica de 2, quanto é que dá? 2 menos raiz cúbica de 2, eu já fiz aqui, e é aproximadamente igual a 0,74. Portanto, 0,74x. Aproximadamente igual a 0,252
252. Finalmente, x é aproximadamente igual a 0,252 sobre 0,74. É igual a aproximadamente 0,34 metros. Podemos expressar este valor em termos de centímetros. Este valor corresponde a 34 centímetros. Este valor é o ponto sobre o eixo x no qual o campo elétrico produzido por estas duas cargas é máximo. Galera, vamos resolver agora o item B. Se menos Q2 é igual a menos 3 vezes a carga elementar, qual é o vetor máximo para o campo elétrico nessas condições do problema? Ora, menos Q2 é igual a menos 3 vezes a carga elementar. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Desse modo, menos Q2 é igual a menos com mais dá menos, 3 vezes este valor é igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, o módulo deste valor vale Q2 e o módulo deste valor vale 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, se quisermos descrever o vetor de campo elétrico máximo para as condições do problema, precisaremos, nesta equação que já deduzimos, substituir o valor de Q2 por este valor aqui. Teremos que substituir o valor de L por 0,2, que é o valor que já descobrimos anteriormente, e teremos que substituir o valor de x por 0,34, que é o lugar no qual o campo elétrico é máximo. Dessa forma, eu vou apagar a lousa e reescrever a equação substituindo os termos que nós já conhecemos. E eu vou fazer o seguinte: este vetor unitário, só para facilitar, eu vou colocar no final da equação. Aqui em cima, nós temos a equação reescrita e com os termos conhecidos substituídos por números, e a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9, 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 é o novo valor da carga Q2, valor proposto no enunciado. Troquei o valor de L por 0,2, este valor foi deduzido ao longo da resolução. Substituí também o valor de x aqui e o valor de x aqui. Desenvolvendo a equação, chegamos neste valor aqui, 2,2 vezes 10 elevado a menos 8 newtons por coulomb vezes o vetor unitário I. Este valor aqui descreve o campo elétrico máximo, e este campo elétrico máximo ocorre quando x vale 0,34. Portanto, essa é a resposta final para o item B. Não se esqueçam da unidade. A unidade para campo elétrico é newtons por coulomb. Encerramos aqui mais uma resolução. Espero que tenha ajudado, que tenha simplificado, que tenha realmente colaborado no entendimento de vocês. E, se gostaram, por favor, deixem um like, comentários, sugestões, ajudem este canal a crescer. E não se esqueçam também de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos postados. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.